Chegamos ao capítulo 8 do nosso livro Obreiros da Vida Eterna. E hoje nós vamos falar do umbral, por isso que eu tô gravando aqui de noite, pra gente se lembrar que fora dos nossos corações, fora da oração e da nossa vigilância tem sombra sim. É melhor que a gente ouça bem esse capítulo. Bom, a equipe da irmã Zenóbia já tinha terminado o serviço e eles estavam voltando para a casa Fabiano de Cristo. Mas no caminho, é claro que eles voltariam a passar pelo umbral. E eles tinham recebido a orientação de ficarem caladinhos, só que pelo caminho a Zenóbia mandou acenderem as luzes de novo, lembrando que eram 25 pessoas, e eles poderiam ser atacados e tudo mais. E aí, quando eles estavam caminhando, todos eles tiveram a mesma impressão. Aqueles gemidos, aqueles gritos, aquela gente gritando, ai, socorro, tire-me daqui, tocava no coração deles, deixava eles apavorados. E aí o que aconteceu? Começaram a ficar com medo e com pena demais. Então a Zenóbia olhou para a equipe dela e falou assim, gente, nós não somos cruéis, nós não somos insensíveis a esses apelos. Acontece que esses irmãos que estão aqui, eles pedem ajuda, mas se a gente for retirá-los daqui, eles nos acusam de estarmos os prendendo. Eles se dizem prisioneiros e voltam para cá correndo. A rebeldia deles é tanta que eles não conseguem entender o bem e o mal. E não conseguem entender que é dentro do coração deles que tem que mudar. Eles ficam gritando por socorro, mas não querem mudar 1 milímetro do que eles pensam. E acabam se enraizando no mal, se endurecendo no mal. E ela ainda continua. A negação deles, ela deu recado ali para a galera dela. Presta atenção, a negação deles não quer dizer que no nosso coração se negue a atender. Nós continuamos dispostos a fazer a nossa parte, mas ninguém pode ser levado à força. Ninguém pode ser retirado assim da condição que escolheu à força. Bom, ela acendeu aquelas luzes e vasta legião de sofredores que cobriam um fundo ali onde ele estava. Eu imagino assim como se fosse uma plataforma, eles passando, e por baixo aquele gritedo de gente. Nossa, em face da claridade, eles mesmos conseguiram se enxergar e ali deu aquela agonia. Zenóbia então pediu para o padre fazer uma oração e falar para aquela gente toda. Agora você se imagina ali no umbral, o padre falando, de certo era de arrepiar até a alma. É claro que ele estava imbuído de bons pensamentos, estava intuído pelos pensamentos do bem e começou a falar e contou aquela história que todo mundo conhece do rico e do pobre, que o pobre ficava esperando as migalhas do rico e tal. Quando ele começou a falar, a sociedade que estava ali, né, no umbral, começou a gritar, fora o padre, ataque esse padre, nós estamos bem, nós somos felizes aqui, saiam vocês daqui, estão invadindo o nosso território. E eles começaram a jogar umas bolas de substância negra, começou a cair ali perto deles, tal, imaginei a guerra assim, né, e partindo de vários pontos do abismo de dor. Aí a Zenóbia disse, as redes, lançaram as redes e a rede fez uma proteção ao redor deles. Então as bolas não atingiam mais eles. Já pensou? Até para ajudar precisa se defender. E aí as bolas eram paralisadas com uma misteriosa força. Pois bem, quando ele estava ali gritando e tudo mais, o padre falando e falando, eles começavam a dizer, essa igreja é falida, isso aí não funciona, não é verdade, nós somos esquecidos aqui, esse pai que nos venderam é tudo mentira. E ele continuou falando. Dele irradiava luz e ele começou a falar do bem, da paz, do amor, da necessidade do perdão. Padre tinha tanta ideia do bem e ele começou a falar para eles, nós sabemos que vocês são sofredores, nós sabemos ainda, inclusive, que essas aflições que vocês passam, esses padecimentos são criados pela rebeldia de vocês, rebeldia e desespero.
E ele falou: a vossa mente é que cria isso, são fábricas de pensamentos de angústia e destruição. A vossa mente. Ai, cada vez eram verdades, né? Claro que ele estava falando a verdade, mas daí eles ficavam irritados, eles gritavam cada vez mais, e ele dizia: transformai-vos, transformai-vos naturalmente, vamos mudar este coração. Ah, daí eles diziam: que providência divina o quê? Esses aí não querem nem saber de nós, e era grito de tudo quanto é lado. Mas o padre foi tão esperto, ele começou a falar que, claro, ele estava imbuído de angélicos pensamentos, né? Ele falava assim, ó: vocês acreditam que nós somos privilegiados, que nós ganhamos as bênçãos do céu, que nós somos anjos celestes? Não somos. Nós somos a mesma coisa que vocês, só que um pouquinho mais adiantados. Nós lutamos sim contra os nossos próprios maus pendores. Nós já iniciamos esse aprendizado antes, é por isso que a gente está aqui na condição de ajudar. Vocês estão aí querendo expulsar a gente? Não vai adiantar. A gente vai voltar quantas vezes forem necessárias. Nós vamos voltar e voltar e voltar até que todos vocês sejam resgatados e voltem ao caminho do bem, voltem a ser bons e terem pensamentos bons. Nós também temos saudade do nosso lar, nós também temos tristeza, nós também cometemos erros, nós também temos erros, débitos a resgatar. A diferença é que a gente já começou antes e a gente aceitou que é necessário isso, o resgate dos débitos. É necessário a gente sair desse deserto, ele chamou de deserto calcinante do ódio. Nossa, bem difícil, né? Mas é bonito isso. Quando a gente começa a ficar com ódio enraigado, a gente vai fazendo um deserto ao redor de nós. Vamos ficando isolados e vamos ficando só no mal. E aí ele chamou, é um desafio. De um lado, a falência gigante, do outro, o desafio da vida eterna. Tudo é difícil, né? Se você escolhe o mal, é difícil também, você sofre também. Fica ali parado, com raiva, vai juntando com outros que têm o mesmo pensamento. Por isso que ele chamou, é tão difícil quanto o outro caminho, se você quer a vida eterna, a melhora íntima, o melhor para você, também tem desafio. Você também vai ficar desconfortável, também tem que mudar coisas para que você mereça um caminho melhor. Não existe pozinho mágico, não existe a varinha de condão que vai te transformar, vai tirar você desses pensamentos bem ruins e transformar você numa criatura bem boazinha assim, num toque de mágica. Não existe. E o que o padre estava falando com as palavras dele, todo ali cheio, carregado de luz, ele estava falando. E aí aquela gente começou a gritar: não, basta, chega, tire o padre daqui, ataque o padre, para nós é diferente. Bom, aí ele disse: nós não somos anjos, nós aceitamos o convite da renúncia aos impulsos egoísticos. Ah, bonito, né? Recursos, impulsos egoísticos. Ele disse: nós renunciamos o nosso egoísmo e começamos a pensar nos outros, começamos a pensar no perdão e tudo mais. E ali, nosso griteiro continuava. Viam-se necessitados de todos os tipos, aleijados, cheios de ferida, miséria de tudo quanto era tipo. E eles pareciam prisioneiros. E aí o que o André observou: quando o padre estava falando, ele ouviu vários deles chorando. Quer dizer que aquelas palavras, claro que era cheio de energia, que o padre ia falando, que não era tanta diferença, que eles só tinham começado antes, ia tocando no coração deles. E aí o André conseguiu ver que eles estavam tudo amontoado assim, como se fosse morro, né? Saindo daquele valo ali, é como se fosse morro, e eles estavam tudo empilhado ali, e tinha uns que choravam, uns ajoelhavam, uns queriam ajuda. E o André ficou bem louco para ajudar, queria ir lá, queria resgatar eles, e percebeu que era cavado um valo bem fundo, e que nas regiões que era mais próximo ali, que eles poderiam passar pro lado ali do bem, da luz, né? Existiam guardas do mal ali, ó, olhando para eles, dizendo: vocês não vão sair daqui. E os guardas que gritavam mais. Profundo fosso separava as duas equipes, a do bem e a do mal. Ele chamou de zona das trevas.
E aí os guardas começaram a gritar assim: saia daqui, nós não pedimos exército da salvação, nós não desejamos redimir coisa nenhuma, nada nós devemos, cada um aqui faz culto ao que quiser, nós cultivamos o ódio, saiam daqui, vocês estão perdendo tempo, vocês estão enganados, ninguém aqui quer sair. Essas religiões não funcionam para nada, mas eles percebiam, eles ali da equipe da Zenobia percebiam que vários daqueles queriam, se pudessem se escapar, se escapariam dali, se pudesse sair, se tivesse mais força, eles sairiam. E as palavras do sacerdote eram vivas, é como se tivesse assim mesmo carregada de energia, e fazia muito bem para aqueles que estavam ali. As entidades, até as entidades perversas e endurecidas, claro que daí eles ficavam cheios do ódio, mas era bom para eles também. Só que daí notava-se que conforme o Hipólito ia falando, esses guardas iam ficando com mais desordem, e chicotavam aqueles que estavam ali, porque eles caíam ajoelhados, eles queriam que o bem salvasse eles queriam, estavam abrindo o coração mesmo. E aí o André começou a ficar agoniado, ele disse: mas não seria melhor então que a gente conseguisse saltar ali e resgatar eles? Não seria melhor que a gente lutasse com eles? E ele começou a ficar com uma raiva, como se aquele ódio fosse pegando nele. Bom, aí a Zenobia disse: André, volta a teus pensamentos, nós não estamos aqui para guerrear, nós não estamos brigando com eles, nós estamos aqui para trazer o bem e a luz. Volte teus pensamentos, tipo, se acorda, André. Eu acho que eu também, se eu estivesse lá, eu também ficaria assim, irritada, cólera, ia atacar, né? Porque já ataca sozinha, né? Imagina ali, ouvindo aquelas coisas, ouvindo aqueles impropérios, né? Pois bem, nessa hora daí o André voltou, pensou melhor e ela disse: o verdadeiro bem, modifica a tua emissão mental, que nós estamos aqui para cooperação construtiva. E aí ele voltou os pensamentos dele e a Zenobia disse: vamos lançar as pontes. Eles tinham pontes luminosas que eles iam dali onde eles estavam e ultrapassava lá aquele vale, né? E caía lá as pontes. As pessoas queriam subir, daria para subir pela ponte e vir até ali. Mas os guardas, quanto mais eles tentavam sair dali, mais os guardas atacavam e usavam de violência. E ficaram ali alguns minutos tentando, trocando a ponte de lugar, vindo para cá, né? Mas os guardas não deixaram. De todos os recantos vinham esses apelos e quem estava ali queria salvar, mas os sarcásticos perseguidores, como o André falou, não davam trégua. E aí eles começavam a dizer: viu, eles não conseguem, eles não querem vir aqui lutar por vocês estão enganados. E eles ficavam igual obsessor, né? Ali, ó, dizendo para as pessoas: não vale a pena, esses aí são os do bem engravatados, aqui eles não vêm, eles não querem salvar vocês coisa nenhuma, tudo mentira. E ficou aquela guerra de palavra, guerra de soco, tapa, chute e tudo mais. Quando a Zenobia percebeu que não ia dar certo, ela determinou que as faixas luminosas fossem recolhidas, porque ela percebeu que quanto mais eles tentavam salvar as pessoas, mais os guardas atacavam com violência e era pior. Então ela pediu para recolher, pediu um amplificador de voz e falou. Aquilo ecoou naquele umbral inteiro e ela falou: calma, vocês que estão com o coração amolecido, porque teve gente que melhorou ali, teve aquele lance de melhora íntima, quis ser resgatado. É isso que o bem precisa para resgatar alguém. A força não vai. Então, quando a gente morrer, que a gente cair lá no umbral, porque é muito provável que a gente vá para lá um tempinho, se lembre, você pode rezar, pode melhorar teu coração rapidinho e nessa melhora alguém vai te resgatar. Pois bem, nesse dia aqui, ela falou, naquele amplificador de voz, ela falou: acalmem seus corações. Nós não atravessamos esse fosso negro porque não queremos usar de violência, não é o nosso objetivo aqui. Nossa razão é o bem, é o bom, e nós vamos sim passar amanhã mesmo um fogo depurador. Lembra daquele fogo que ela disse que ia vir? O fogo ia passar por ali e aquele fogo não deixa os perseguidores em paz. Aquele fogo ia limpar a área e quem quiser está convidado a vir para nossa casa Fabiano de Cristo,
que estava ali próximo. E aí quem quisesse, mas para isso tinha que provar que seu coração estava bom, tinha que provar que tinha melhorado alguma coisa, porque o mal não entra na casa. E não ia adiantar palavra, ela disse isso ali, falando para eles. Mas quem quiser entrar na casa, até amanhã ao meio-dia nós estaremos lá esperando por vocês. Mas o coração de vocês tem que estar melhor. Vocês precisam melhorar em alguma coisa para poder entrar lá. O poderoso Senhor, que ama os justos, retifica os injustos. Então, o que ela estava falando com isso? Será inútil procurar o socorro sem modificar o seu coração para o bem. Sofredor algum será recolhido só porque está implorando, só porque está falando com os lábios. Pronto, quem quer melhorar vai ser atendido. Vai passar esse fogo, não vai mais haver luta. Quem quiser vai vir. Quem melhorar o coração mesmo vai ser atendido. E aí os verdugos cruéis atacaram com mais força as vítimas e a cara deles ficou pior do que já estava. E ali ela falou: e vocês que querem ser atendidos amanhã serão bem-vindos, mas orem para que não vos falte energia interior. Ela deu toda a dica. Olha bem, quem quer, melhore um pouco, reze, peça ajuda, que nós vamos ajudar. Aí Zenóbia pediu para que apagasse as luzes e eles começassem o caminho de volta. André, que sempre era tão falante, sempre cheio de dúvidas e inquietações, e ele queria conversar, queria saber, estava triste, calado. Começou a pensar que ele também já tinha passado pelo umbral. Começou a pensar que somos nós mesmos que criamos os nossos fossos de tristeza. Somos nós mesmos que nos permitimos subjugar. Isso ele veio estrada fora, pensando, os pensamentinhos dele. Claro, e ele disse, esses abismos aqui devem ter em vários lugares. Isso não é só aqui. Outros abismos como esse devem estar cheio de vítimas e verdugos. E ele vinha nesses pensamentos. Bom, e aí ele estava pensando nos cruéis perseguidores e nos pobres perseguidos. E vinha ali pensando, olha a pergunta que ele fez. Perguntava ao Senhor na intimidade do meu coração, oprimido, claro, ele estava com o coraçãozinho apertado. Por quem que eu deveria chorar mais intensamente? Pelos cruéis perseguidores ou pelos pobres perseguidos? Já pensou, gente? Os dois estão errados. Os dois estão errados, os dois precisam de ajuda. Quem está perseguindo ainda e quem se sente vítima indefesa. Que capítulo, hein? Até o próximo!